outros atingem isso porque acham-se mais sábios que outros. Existem até cristãos que são altivos e orgulhosos porque eles até se orgulham da santidade. A Bíblia nos chama a atenção para não se orgulhar, para não nos orgulharmos da santidade. Ora viva, graça e paz, queridos e amados do Senhor. É sempre um prazer, uma honra poder estar com vocês e da parte de Deus poder trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Este é o episódio 3, da nossa série, Os 4 Apetites, e no dia de hoje nós vamos falar sobre o apetite da ganância. Voltando ao nosso texto de base, de Mateus 4, onde estamos a falar quando Jesus foi conduzido ao deserto. Hoje vamos ler o versículo 5, vamos ler também alguns versículos, e hoje o foco é para te alinhar de tal maneira que você perceba que é sempre da vontade do inimigo que você saia da perfeita vontade de Deus, de tal maneira que você se engrandeça, de tal maneira que você possa se ensoberbecer, de tal modo que você deixa de olhar para Deus como seu Senhor e Salvador e começa a confiar somente em você. Então vamos lá, Mateus 4, versículo de número 5, que diz assim: Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomando-te as mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. E disse Jesus: Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e as glórias deles. Sublinha essa frase. As glórias dele. E disse: Tudo isto te darei se te prostrares a mim e me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus somente adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Palavra do Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua dádiva, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Deus, neste momento, Deus, tal como a tua palavra é abençoada, venha permitir com que ela possa atingir e colocar a bênção que o Senhor quer alcançar nos teus irmãos, em cada pessoa que está a acompanhar esta série. E, acima de tudo, permita, Deus, que o teu Santo Espírito, como diz a tua palavra, aos teus anjos, Senhor, dá ordem. Eu te peço que ao teu Santo Espírito possa tomar conta da minha boca, do meu ser e do meu espírito, para que possa conduzir esse momento de tal maneira que a tua palavra seja revelada, de tal maneira que o Senhor tenha liberdade de me usar com força, poder e intrepidez para a honra e glória do teu maravilhoso nome. Nós oramos com fé e em tudo nós agradecemos. Amém. Bem, hoje estamos a falar neste episódio estamos a falar sobre o apetite da ganância, e tal como nós acabamos de ler, e como temos estado a repetir nos primeiros episódios, Deus sempre irá nos tentar de 3 formas antes de nós atingirmos a dupla honra: a fome de alimentos, a fome pelo poder, que é o que nós vamos falar hoje, e a fome sexual, que é o que nós falamos no episódio passado. Então nós precisamos ter em conta sobre o seguinte aspecto: o que é a ganância? A ganância é o desejo exagerado a coisas que estão acima daquilo que nós podemos suportar. Em outras palavras, a ganância, nós estamos a falar que se nós irmos na parábola dos talentos, Deus fala que a cada um Deus deu de acordo à sua capacidade. E lemos aí no livro, na página 3, que as coisas precisam ser de forma moderada. Deus
deu a ordem que as coisas devem ser usadas de forma moderada. Mas nós vemos, hoje em dia, existem milhares de pessoas que eles querem além daquilo que é a sua capacidade. E a partir dali, o que é que eles fazem? Eles podem até ter já um bom telefone, mas na mesma tem inveja de alguém que tem um telefone que muitas das vezes não é melhor que o dele. O que é a ganância? A ganância é você estar ligado também à avareza e à luxúria, que te faz querer pensar que você deve ter todos os prazeres da vida de tal maneira que você não consiga priorizar ou direcionar a sua visão ao Deus Todo-Poderoso. E o que é que nós queremos falar aqui? É que você precisa tomar muito cuidado para que você não desenvolva uma ganância que te faça priorizar as posses, te faça priorizar patrimônios e riquezas em detrimento da presença de Deus e os seus princípios e preceitos. Lembrando que geralmente pessoas gananciosas são as pessoas que facilmente rompem princípios. E a Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de princípio, Deus é um Deus de ordem. E todas as vezes que nós cortamos essas coisas, automaticamente nós estamos a atrair para nós maldição relacionada à lei que nós quebramos. Por isso, não peça além daquilo que você pode suportar. Toma muito cuidado. Por quê? Porque geralmente a ganância ela é alimentada pelos seguintes estímulos ou pontos. Primeiro, pelo que você assiste, pelo que tu ouves, pelo que tu lês, pelos ambientes que você frequenta e pelos amigos que você tem e pelos pensamentos que você não vigia. Por que isso tudo alimenta-nos a ganância? Nós estamos numa era em que nós somos bombardeados de informação, é que facilmente nós podemos nos desviar daquilo que é a vontade de Deus. Mas o que nós queremos falar aqui, o que você precisa ter em conta aqui, apóstolo Paulo nos chama a atenção no livro de Filipenses, dizendo que tudo que nós obtemos, isso é Filipenses 4:8, diz que tudo que você obtém, eu estou simplesmente a parafrasear, tudo aquilo que você retém, o que chega até você, você precisa saber filtrar de tal maneira que você possa reter o bem e deixar para lá. Ainda mesmo neste mesmo capítulo do número 4, o apóstolo Paulo fala que nós precisamos avaliar tudo aquilo que nós recebemos com base nas Sagradas Escrituras, para que nós possamos criar uma separação entre as coisas de Deus e as coisas que muitas das vezes nós recebemos pelos estímulos que já foram mencionados anteriormente. Por isso, precisas ter atenção a esses 4 pontos se você não está a ser dominado pelo desejo da ganância ou pelo desejo do poder. E ainda voltando àquilo que nós acabamos de ler, nós vemos ali Jesus a nos ensinar como vencer o diabo. Só existe uma maneira de fazer isso, mas antes de chegarmos lá, eu quero falar com vocês sobre 4 coisas ou 4 sinais que mostram que você é uma pessoa gananciosa. Primeiro, avareza. Por que avareza? Porque avareza é aquele comportamento. Faça uma avaliação. Se você não tem um comportamento que te faz valorizar mais as coisas e bens materiais do que as coisas espirituais e as pessoas. Segundo ponto, altivez e orgulho. Segundo sinal que você é uma pessoa gananciosa é através da altivez e orgulho. O que é isso? É você pensar que você não precisa de mais nada ou ninguém além de você próprio. Você acha que você é o Deus por conta de alguns atingem esse nível por causa do dinheiro que ele consegue conquistar ao longo da caminhada. Outros atingem isso porque acham-se mais sábios que outros. Existem até cristãos que são altivos e orgulhosos porque eles até se orgulham da santidade. A Bíblia nos chama a atenção para não nos orgulharmos da santidade. Terceiro ponto que você está a recair a ser uma pessoa gananciosa, quando você pega atalhos para obter um determinado fim ou riqueza. Isto sem se importar com os custos e os sacrifícios que você vai pegar. Aqui nós queremos tocar num ponto que acontece muito aqui na nossa realidade, que é o que está acontecendo ultimamente com a juventude, que é o imediatismo. Nós queremos tudo para já, tudo para ontem. E por conta disso, muitos não querem viver o processo. E por não querer viver o processo, o que acontece? Eles começam a vender a alma para o diabo,
outros fazem pactos que impedem com que a vontade de Deus se cumpra em sua vida, outros se aliam a pessoas que, teoricamente, ele quando se achega àquela pessoa, se achega como se fosse uma boa pessoa, mas ele tem um desejo em que, ao bastar ele conseguir cumprir com o seu objetivo, ou ver que essa pessoa que é o atalho que chega a ser mais fácil, eu estou a falar especificamente de adivinhos, feiticeiros e outras médiuns e outras pessoas que consultam os mortos para dar a solução de alguma coisa sobre a sua vida. Então, toma muito cuidado se você tiver um desses comportamentos. E o quarto e último ponto, ou sinal que nós precisamos ter em conta, é se há em nós comportamento de conspiração e inveja. Por que isso acontece? Geralmente a conspiração e a inveja são fruto da falta de identidade ou da crise de identidade. Desde o momento que você não sabe quem você é, desde o momento que você não se valoriza, automaticamente qualquer coisa pode te fazer recair a isso. Por isso, toma muito cuidado para não ser uma pessoa conspiradora e também uma pessoa invejosa, porque a inveja ela é irmã da ganância. Por isso, para nós fecharmos, eu quero simplesmente tocar num ponto que Jesus nos ensina aqui no livro de Mateus 4, que é sabermos, primeiramente, a nossa identidade em Deus. Segundo, perceber que nós não somos nada sem Deus, que somente a Deus nós devemos prestar culto e somente a eles devemos adorar. Pois Provérbios fala lá no livro de capítulo 3, acredito que do versículo 3 até o versículo 9, tem aí uma lista de coisas, e uma delas lá Salomão diz o seguinte, que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu consegui, não é minha dádiva, é Deus que me concedeu. Então, toma muito cuidado quando chegar no nível em que você perceber que as riquezas tomaram conta daquilo que são os princípios e os preceitos de Deus na tua vida. Então, para nós fecharmos, eu quero simplesmente dizer, Jesus nos ensina aqui, nos dá um exemplo muito prático. Enquanto você não estudar a palavra de Deus, enquanto você não orar a Deus, enquanto você não ter um relacionamento com Deus, qualquer proposta que aparecer na tua frente facilmente vai servir de isca para te colocar fora da vontade de Deus. Então, para fecharmos, eu quero dizer simplesmente que todo este conteúdo está a ser baseado neste livro, O Poder Atômico com Deus, através do jejum e a oração. Este mesmo livro está disponível na Amazon. Lembrando que está com um desconto de 50%, e também queremos dizer que você pode comprar o maior número que você puder, ofereça nos teus colaboradores, amigos, na equipa de intercessão da tua igreja, em todos aqueles que querem viver o sobrenatural de Deus ou experimentar o poder atômico de Deus através do jejum e oração. Eu super recomendo esse livro. Tal como tenho dito, uma das coisas que esse livro foi o fruto de um propósito de 40 dias que nós fizemos no ano passado. O pessoal do Encontradamente os que nos acompanharam sabem disso. Fizemos um propósito de 40 dias e foi através de lá que encontramos esse livro, que na verdade estava em inglês, e pela graça de Deus pudemos traduzirmos ele para português, e eu super recomendo esse livro. Então, outro ponto também é a questão se você quiser ser nosso parceiro, nos ajudar a voltar com o canal Encontradamente, quer nos ajudar financeiramente como voluntariado, basta entrar em contato, as coordenadas estão todas aqui e espalhadas nela. Então, que Deus rico e poderosamente abençoe. Eu espero por você no próximo episódio. Hoje, sempre, no nome de Jesus. Amém.